Salve galera do YouTube, essa daqui é uma aula dupla, certo? Então o que significa isso? Ela vai fazer parte do nosso método e do YouTube também. Mas obviamente que no método bússola, que é o nosso método, as pessoas já estudaram várias coisas antes disso daqui. E não que seja uma coisa totalmente complexa, não. Mas é que teve outras prioridades pra gente passar pra elas primeiro, porque o intuito do curso é fazer a pessoa ficar livre pra tocar qualquer tipo de música. Onde lá dentro a gente não vai ficar ensinando pra elas um monte de música uma atrás da outra e deixar elas sem saber da parte teórica que pode ser junta com a prática e ficar muito mais interessante o estudo. Se você tiver interesse, você pode vir aqui no primeiro link da descrição e checar toda a página lá que a gente explica tudo que tem dentro do curso até agora, porque por enquanto entram os primeiros alunos, o acesso do curso ele é vitalício para você receber aí todas as futuras atualizações que a gente decidir colocar lá dentro. As tablaturas parecem ser um assunto complicado quando você vê aquele monte de número em cima das linhas ali que representam as cordas do instrumento. Mas você pode perceber que isso não é tão complexo, até porque em poucos minutos, nesse começo de vídeo, eu já expliquei tudo o que é a tablatura. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é começar a aprender melodias simples. Obviamente, se você vê ali um monte de sinal numa tablatura que é mais difícil, realmente você não vai entender praticamente nada. E é o que acontece com a maioria das pessoas quando elas vão ver um vídeo no Cifra Club ou no TV Cifras ou em outros canais que ensinam música. E aí quando você vai ver na música, o que mais tem são aqueles sinais de bend, de pull-off, das técnicas de guitarra e de violão dentro das tabs, né? E fica muito mais complexo. Mas olha essa tab aí que eu vou colocar na tela. Essa tab ela é de um riff muito famoso, se bobear um dos mais conhecidos do mundo, e a gente vai tocar ele hoje lendo a tablatura. Eu vou deixar você ler durante o vídeo, conforme as coisas que eu vou te ensinando, certo? Bora pro primeiro passo. O primeiro passo é a gente pegar essas 6 linhas e entender como é que funciona tudo isso. Essas 6 linhas, obviamente, representam 6 cordas do violão, que é diferente da partitura, que são só 5 linhas, chamado de pauta musical ou pentagrama, que não é o do diabo, onde nesse pentagrama, nessas 5 linhas da partitura, representam outras coisas, dependendo da clave, que é isso daqui bem grande na parede atrás do violão, é uma clave, mas não é o assunto desse vídeo. As 6 linhas representam cordas do instrumento, sendo a de baixo a misona e a de cima a mizinha. Por que isso? Eu sei que parece ser um pouco complexo do porquê não deixaram o instrumento de verdade da forma que ele é. Por exemplo, quando eu tô tocando aqui pra vocês de frente, ó, o que acontece é que a misona tá em cima e não embaixo. Mas na tablatura é como se ela tivesse invertida dessa forma aqui, ó, onde a mizinha fica em cima e a misona aqui embaixo. Eu imagino que depois de vários testes, ou não também, a tablatura testada dessa forma, que fica ao contrário, ficaria mais universal para todo mundo. Tanto quem toca como destro, tanto quem toca como canhoto. Então, apesar de ser uma coisa que a gente estranha no começo de estar ao contrário, assim como os diagramas, né, como já foi falado aqui no curso, provavelmente é porque de uma forma mais universal para todos os músicos ficaria muito mais fácil assim, tanto para canhoto quanto para destro. Depois que se acostuma, você já vai começar a entender isso daí numa boa. E também pode ter uma outra explicação, que é o seguinte: na pauta musical, que é da partitura, quanto mais abaixo as notas ficam, mais grave, e quanto mais para cima, mais agudas. Se fosse seguir esse mesmo pensamento, as cordas do instrumento, obviamente, as de baixo são as mais agudas. Então, inverte para que as notas mais agudas fiquem em cima, assim como na partitura. Entende? Porque tem várias formas de pensar sobre o porquê fazer desse jeito. Entendendo isso, a misona vai ser a primeira corda, depois a corda Lá, a corda Ré, Sol, Si e a mizinha lá em cima. Agora a gente vai começar a acrescentar essas notas na tablatura. Como é que isso vai ficar? Vamos supor que eu quero tocar com o dedo 1 lá na casa 2, na corda misona. Como é que isso vai ficar? Dessa forma. Você pode ver que o número 2 está lá na corda misona. A representação de números, né, de 1, 2, 3, 4, dos nossos dedos. Essa parte é importante que você não confunda duas coisas. Na tablatura, não vai ser a representação dos seus dedos que vão estar ali nas cordas do violão. Então, quando você vê, por exemplo, o número 4 lá na corda mizinha, não quer dizer que você vai tocar o seu dedo mindinho na corda mizinha, entende? Você vai lá na casa 4 e aperta com o dedo que for a casa 4 na corda mizinha. Então, nesse caso, como a tablatura não tem nenhuma representação de casas, que é cortado assim como nos diagramas, que já é diferente, a gente precisa ter essa representação de casas por números. Então, se eu quiser que você toque, enfim, na casa 12, 13, 15, você vai ter que tocar na casa 15 com o dedo que for, na corda que estiver pedindo. Olha a diferença das duas coisas, ó. Quando eu coloco o número 1 em um diagrama, em qualquer casa, quer dizer que é o meu dedo 1, porque no diagrama já tem as casas cortadas, as casas divididas do violão e da guitarra, como a gente já viu aqui no curso. Eu nem usei também tanta representação de dedo, porque isso é muito particular. Eu posso tocar com o dedo 1 um acorde que você toca com o dedo 2 ou 3, e isso tanto faz, desde que você toque certo as notas que o acorde pede.
Já na tablatura, para recapitular, a gente não tem a representação de casas, só tem a representação de cordas, sendo da primeira a sexta. Não teria como colocar a representação de dedos certinhos para você tocar. E essa é uma das coisas que só dá para fazer melhor na partitura. Tem algumas partituras que até tem o número de representação de dedos para tocar. Aqui no canal a gente já tem um vídeo explicando partitura em poucos minutos para você acabar lendo a sua primeira partitura em um vídeo só. Se você prestar atenção assim como você está prestando nesse, você vai conseguir levar isso daí numa boa. Então olha como que fica as notas no braço do instrumento agora que a gente já sabe que números representam casas na tablatura. A corda que a gente vai usar para fazer esse riff vai ser simplesmente a corda Lá. E só vamos ficar nela, para não complicar demais. A primeira nota você vai ver que está na casa 7, a segunda nota você vai ver que está na casa 10. E olha que legal, você já pode ver que a nota da casa 7 ela se repete 2 vezes. Que isso já vai te dando o tanto de notas que você vai tocar especificamente na música, certo? Na tablatura, não dá para você ver o tempo exato das notas que você vai tocar. Então é muito importante que você também escute a música tirando a tablatura ou para tirar a tablatura. Senão vai ser meio que impossível você saber como tocar aquela parte ali no tempo certinho. Mas enfim, essas notas elas vão se repetir da mesma forma que você veria numa partitura, só que sem um tempo específico. Por isso que eu escolhi um riff muito conhecido para a gente poder conversar aqui de como ficaria. Então são 2 toques na casa 7, um toque na casa 10. Depois volta para casa 7, casa 5, casa 3 e casa 2 para finalizar. Essa é a primeira parte do riff que vai ficar dessa forma aí. Uma coisa interessante é que até em alguns aplicativos de música você pode ver que o instrumento já fica da forma que as tabs ficam. Nesse mesmo que eu gravei para vocês do meu celular tocando, ele já fica a corda misona como a última corda e a mizinha lá em cima. Por isso pode se acostumando que vai ser muito comum você ver os instrumentos às vezes dessa forma. Então sempre lembra da tablatura para ter uma ideia de como você vai ler isso melhor. A segunda parte do riff vai ter só uma variaçãozinha, que eu vou deixar vocês tentarem ler, dando pause nesse frame agora. Voltaram para o vídeo? Então eu espero que você tenha conseguido fazer essa segunda parte da variação do riff. Dessa forma, para tirar a prova real se você conseguiu ler ou não. Aqui eu não vou entrar em assuntos sobre bend, sobre técnicas de instrumento, porque isso vai ficar mais para frente aqui no curso, onde a gente vai ensinar alguns solos específicos ou algumas músicas específicas para você conseguir melhorar, começar a criar o seu repertório. Mas lembrando que você, aluno do curso que já estudou até aqui, você está livre para tirar qualquer música que você quiser. Obviamente, sempre lembrando de tudo que a gente estudou aqui dentro do método Bússola. Sempre dá aquela repaginada no e-book quando você for estudar alguma música também para ir já analisando ela ao mesmo tempo. E assim você vai conseguir trocar de tom, você vai conseguir improvisar em cima dela futuramente. Então, como eu disse, tudo aqui é muito bem pensado para que você seja livre para poder tirar qualquer tipo de música que você quiser. Beleza? Espero na próxima aula. Estuda bem essa daqui, depois pode passar.